Olá, meninos e meninas! Bem-vindos ao Desvendando, canal onde seremos Sherlock Holmes dos conhecimentos escondidos. Bora desvendar? Aqui no canal vocês vão aprender conteúdos, aqueles conteúdos chatinhos que o professor já te explicou, a mamãe e o papai já tentaram te ensinar e mesmo assim não entrou na sua cabeça. Mas por que será que isso acontece? Vamos entender por que a gente não consegue aprender algumas coisas? Na verdade não é que a gente não consegue, só fica um pouquinho mais complicado. Mas por que fica complicado para mim e fácil para os outros? Vamos entender assim. Quando o conhecimento chega até a gente, ele passa pelos nossos 5 sentidos. Quais são os 5 sentidos? Vocês lembram? Bom, os 5 sentidos são tato, olfato, paladar, audição e visão. Lembrou? Bom, vamos pensar que esses 5 sentidos são os porteiros de um apartamento. Então, quem mora num apartamento sabe muito bem que antes de uma visita entrar, ela vai conversar com o porteiro. E o porteiro vai interfonar para saber se tem alguém lá na casa ou se a visita pode realmente subir. Vai que é uma visita indesejada, né? Então, precisa saber se essa visita pode subir. A mesma coisa acontece com o nosso cérebro. Os 5 sentidos entram em contato com o nosso cérebro através de sensores. Esses sensores neurológicos vão perguntar para o cérebro se eles já viram alguma coisa sobre isso. Qualquer coisa, qualquer resquício, para saber se aquele conhecimento realmente é válido e pode entrar. Para vocês entenderem melhor, eu tenho uma matriosca. Alguém sabe o que é uma matriosca? Matriosca são bonequinhas, a minha é bem fofinha, de animais, que se encaixam uma dentro da outra. Bom, conhecimento acontece da mesma forma. Então, vamos pensar no bebê, porque todo mundo aqui já foi bebê, né? Então, o bebê, a primeira coisa que ele aprende é ficar durinho. Então, digamos que esse aqui seja o aprendizado do ficar durinho. Depois que o bebê aprende a ficar durinho, ele começa a rolar de um lado para o outro. Essa é a segunda matriosca do aprendizado dele. Depois que ele está rolando de um lado para o outro, ele senta. Então, essa é a terceira matriosca do aprendizado dele. Deixa eu ver se tá retinho aí para vocês. Porquinho. Depois que ele senta, ele começa a engatinhar, certo? E de engatinhar, ele começa a andar, que seria o objetivo final da matriosca do aprendizado dele. Aí vocês vão me perguntar, mas tem alguns bebês que não aprendem a engatinhar. De sentar, ele já vai direto andar. É verdade, tem alguns bebês que são colocados num brinquedo chamado andador. E aí, eles pulam a fase do engatinhar. Vamos entender o que acontece? Percebeu que ficou vazio? Tá oco, então tá faltando alguma coisa aqui dentro. O que vai acontecer com esse bebê? Esse bebê vai ter mais dificuldade nessa etapa aqui. Então, mas para que eu preciso dessa etapa? Para que a gente precisa do engatinhar? Bom, quando eu engatinho, eu trabalho os músculos da mão, do braço e do ombro, que vão me ajudar muito no aprendizado do escrever. Mas se eu não engatinhei, então eu não vou saber aprender a escrever nunca, pro? Não! Fiquem tranquilos.
Você vai aprender a escrever, só vai ser mais difícil. E isso se encaixa para todos os conhecimentos. Às vezes, eu não consigo alcançar o aprendizado da multiplicação porque eu não aprendi o da continha de mais, da adição. E aí, o que acontece? O seu cérebro joga para você que isso aqui tá muito difícil. E é tão difícil que eu não gosto de aprender. E aí eu jogo aquele rótulo, eu odeio matemática, eu odeio português. O quê? Leleca? Você tem uma história sobre isso? Então vamos ouvir a história da Leleca. Eu sou a Leleca Brincalhona e a gente tá aqui no Cantinho da História. Para mais uma história. Então vamos lá? A história de hoje se chama A Princesa que Não Queria Aprender a Ler. E quem conta essa história, quem me contou essa história, foi a Lolô, a Heloísa Prieto. Então vamos lá? Vamos lá! Era uma vez uma princesa. Ela era muito inteligente, ela era muito esperta, adorava brincar na floresta, ouvir os cantos dos passarinhos, e andar a cavalo. Era muito bom, ela adorava fazer essas coisas. E aí, ela tinha muitos, mas muitos professores que iam até o reino para ensiná-la. E aí, sabe o que acontecia? A nossa princesa, a Rosa, ela não gostava muito de ler, não. Aliás, ela não gostava de ler. E toda vez que o professor falava para ela ler, ela logo ficava lá admirando os passarinhos, brincando com outra coisa e acabava, não acontecendo nada. Então, o rei, muito preocupado com a situação da princesa, chamou o conselheiro. E perguntou o que ele poderia fazer para que sua filha aprendesse a ler. Então o conselheiro logo respondeu: pode deixar comigo que eu vou ensiná-la. Eu mesmo vou ser o professor da princesa Rosa. Será que era uma boa ideia? Então foi lá o conselheiro dar uma aula, a primeira aula para a princesa Rosa, e foi um desastre. Sabe o que aconteceu? Logo a princesa se bananou toda quando um passarinho entrou pela janela, pisou em cima de tudo, pisou em cima do livro e acabou caindo, derramando água em cima de todos os papéis que estavam na mesa do professor. E para se segurar, aonde ela se segurou? Na peruca do conselheiro. Não acredito. Foi um desastre. E logo o conselheiro falou que não ia conseguir dar aula para a princesa Rosa. Naquela noite, o gato da princesa, ela tinha um gatinho também, chegou no ouvidinho dela quando ela estava quase dormindo e sussurrou assim naqueles miados: princesa, vou te ensinar a ler, porque existem histórias muito, muito legais que você vai adorar. Só que ela nem ligou para aquilo. Ela estava quase dormindo e cansada de tantas brincadeiras que brincou durante o dia. No outro dia, a princesa acordou. E o que ela pensou? Vou andar a cavalo na floresta. Que delícia! Que estudar que nada! A princesa foi andar na floresta, acabou se perdendo, o cavalo acabou fugindo e ela ficou perdida, não sabia mais como voltar. Foi quando apareceu uma velhinha. E quase sempre, ou sempre, essa velhinha é uma bruxa. E logo ela falou para a princesa: pode deixar que eu vou te ajudar a sair da floresta. E não foi nada disso que aconteceu. Sabe o que ela fez? A bruxa serpentina levou a princesa Rosa
para uma caverna, aonde ela morava, e acorrentou a princesa que ficou presa. Ai, não acredito! E aí ela escreveu várias coisas e várias frases mágicas na parede da caverna. E aí ela perguntou: você sabe o que está escrito ali? E a princesa falou: não, eu não sei ler. Então a bruxa logo falou: que bom que você não sabe ler, porque nesta parede da caverna, estas palavras mágicas quebram o encanto. Que bom! E logo saiu. E ela foi até a cidade. E sabe que aquela bruxa serpentina ficou muito feliz, porque ficou sabendo que o rei e a rainha estavam muito tristes, porque a princesa Rosa havia desaparecido. Mas a bruxa ficou toda feliz. Então, a princesa estava lá, presa naquela caverna, muito triste e chorosa. E aí quem chegou? O gatinho, o gato chiado. Bem devagarzinho, ele entrou e falou: vou te ajudar a sair daqui. E logo ela falou: mas a bruxa deixou essas coisas aqui escritas na parede, e esse é o que vai me libertar. Aí o gato falou: mas eu sei ler e vou lhe ajudar. E logo ele leu as palavras e ele ficou inconformado e muito surpreso, porque aquelas palavras contavam uma história de um príncipe que foi enfeitiçado pela bruxa serpentina e virou um gato, porque ele não gostava, não tinha o amor correspondido pela bruxa. Então ela, muito enfurecida, jogou esse feitiço e ele se transformou num gato. E logo que ele leu aquelas palavras mágicas que estavam na parede da caverna, 3 coisas aconteceram ao mesmo tempo. A primeira é que a caverna sumiu. A segunda é que aquele gato virou um príncipe, o príncipe Éden. E, nossa, era um príncipe muito bonito. E a terceira coisa é que a princesa desmaiou. E logo, os 2 apareceram no jardim do castelo. E logo ela acordou, percebeu que aquele era o seu príncipe encantado. E então, eles, muito anos depois, se casaram. E foram morar naquele reino muito bonito. E a princesa virou uma rainha muito inteligente e decidiu que ia aprender a ler. E fez a maior biblioteca que se ouve falar, E ela fazia o quê? Ela pegava todos aqueles livros e muito mais e distribuía pela população, gratuitamente. Igual vários livros que a gente tem, verdade. E aquela bruxa, sabe o que aconteceu? Pois ela virou aquela rainha da caverna, aquela bruxa. E lá na caverna, ela tem muitos ratos, sapos e cobras, a quais são todos os seus servos. Credo! E assim, a princesa que não gostava e não queria aprender a ler, acabou lendo e sendo uma rainha muito inteligente. Que legal! Eu adorei a história! E vocês, gostaram? Ai, que bom! Então, até mais! Até a próxima história! Tchau! Adorei essa história, Leleca! Show de bola! É exatamente isso. Todo conhecimento é importante e mais cedo ou mais tarde ele vai ser cobrado, como foi com a princesa da história da Leleca. Então, é importante que nada fique para trás. No caso do bebê que não engatinhou, ele precisa trabalhar a coordenação motora fina. Então, como assim coordenação motora fina? É simples. A mamãe, às vezes, pode trabalhar algumas atividades em que o bebê tenha que pegar algumas coisas, tenha que encaixar pecinhas, trabalhar com pecinhas de encaixe.
Alguns andadores, eles têm todos os recursos para a criança trabalhar justamente essa coordenação motora. Colocar tampas em objetos, panelas, trabalhar com escrita, com tinta, com dedinho, melecar o dedinho de tinta. Tudo isso para o bebê vai ser uma diversão e ele vai conseguir recuperar o aprendizado daquela matriosca que ele perdeu. A mesma coisa vai acontecer com a criança que chegou na multiplicação sem conseguir aprender todas as etapas da adição. Então, para isso, para ela conseguir, ela precisa recuperar aquele conteúdo que ficou lá para trás, aquele conteúdo que está escondido. E para isso, meus Sherlockinhos e Sherlockinhas, a gente vai acompanhar o Desvendando. Se inscreva no canal. Coloca no comentário aquele conteúdo que para você é muito chato e que você não está gostando de aprender. Porque se você não está gostando de aprender, alguma coisa ficou para trás. Então, vamos desvendar essa matriosca? Dá uma curtida no canal e acompanhe. Coloca no sininho. Mamãe, ajuda a criança a acompanhar o nosso canal. Coloca aí nos comentários, o que você não está gostando de aprender? Qual conteúdo é mais chato para você? Diz para mim. Esse é o Desvendando com a Pro Joy e com a Pro Leleca. Tchau!